Oi, borboleta, tudo bem? Gente, hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou contar a minha história. A minha história, tipo, lá do início. Muitas pessoas me perguntam, Nai, como você começou? E hoje, eu peguei o meu café e vim aqui contar pra vocês tudo sobre a minha história. Como que eu comecei na área de extensão de cílios. Bom, eu tô aqui no estúdio, no meu cantinho aqui, ó, de atendimento. Gente, essa poltrona é muito boa. Pra vir falar como eu comecei, né? Como eu entrei aí pra esse mundo dos cílios, né? Muita gente me pergunta e hoje eu vim contar desde o início como eu vim parar aqui, como tudo isso aconteceu na minha vida. Bom, gente, eu sempre fui uma menina muito determinada desde criança. E eu lembro que na minha idade de 13, 14 anos, eu já queria trabalhar. Só que na época a gente não tem experiência, então a gente tem que inventar alguma coisa. Eu lembro que na época eu gostava muito de fazer minhas unhas, então eu tirava cutícula, fazia desenhos, eu sempre fui muito criativa desde pequena. Adorava mexer com artes e tal. E aí eu fui fazer um curso de manicure e nesse curso eu fui procurar emprego. Eu lembro que na primeira entrevista de um salão que eu fui, eu demorei horrores pra fazer a unha da menina, mas durante esse tempo dessa entrevista, desse teste, eu ficava olhando muito a recepção. Eu observava, né, ela atendendo as clientes, mexendo no computador, que eu sempre gostei muito. E eu falei, cara, recepção seria uma boa alternativa pra mim, porque eu sempre fui muito comunicativa, conversava muito bem, atendia muito bem, né, as pessoas, tinha simpatia, né. E aí eu falei, eu vou procurar um emprego de recepção. E aí eu achei lá na Zona Sul de São Paulo. Então eu sempre morei na Zona Leste, então eu atravessava São Paulo para ir para esse trabalho. E eu estudava ainda no ensino médio. Então eu lembro que foi no segundo ano do ensino médio que eu comecei a trabalhar nesse salão. E era um salão que estava começando ainda, então eu aprendi muita coisa nesse salão, na recepção. E eu gostava muito, muito, muito mesmo. E aí eu lembro que teve um tempo de corte, porque como a pessoa estava no início e ela contratou muitas pessoas e enfim, ela descobriu que infelizmente não tinha como sustentar tantos profissionais, ela acabou mandando uma parte embora e eu fui também uma das pessoas que ela tirou. Bom, e aí eu continuei procurando na área, porque eu gostei muito de trabalhar. Só que eu não queria trabalhar com o serviço, porque na entrevista que eu fiz de manicure, eu não passei, óbvio, e a menina até me falou, né? Nossa, você tá demorando muito e eu não sei se elas vão querer e tal. E aí eu fiquei bem chateada, eu falei, poxa, vou tentar outra coisa, que eu acho que isso não é o meu forte. E aí eu fui procurei na internet novamente e achei um outro salão. Nesse meio termo, que eu achei esse salão, que eu passei na entrevista, tava tendo uma transição de donos de salão. Então foi vendido para um outro dono, e aí esse dono, enfim, vendeu e por incrível que pareça, esse novo dono era o Paulo Persil. O Paulo Persil, gente, ele é um cara muito renomado na área de noivas, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês irão ver. E eu tive a oportunidade de trabalhar na recepção desse salão dele. Muito bom. E aí eu tive uma oportunidade de crescimento para a administração. Eu comecei a ser um auxiliar da administração. E foi aí onde eu aprendi muitas coisas, como comissão, como contas a pagar e a receber. E eu lembro que, nossa, eu amava, era na Alameda Casa Branca esse salão, né, na área dos Jardins de São Paulo. Eu aprendi muito e a minha rotina era, na época, eu tava para completar 18 anos, eu tava trabalhando, mas eu tava estudando também no ensino médio. Então, assim, era cansativo, eu tava chegando atrasada, eu tava cometendo algumas falhas e acabei sendo demitida. Eu fiquei muito chateada, porque eu gostava muito. E aí, o que eu fiz? Eu lembro que uma das gerentes lá daquele salão me deu uma dica, falou, Nai, por que você não vai fazer administração? Você é boa no que você faz.
E aí me deu esse start, né, fazer a faculdade. Então eu terminei a escola e eu fui para fazer a faculdade de administração. Só que, gente, eu não gostei da teoria, eu achei muita teoria e eu gosto muito de prática, de fazer, de mão na massa, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre gostei muito de artes, de trabalhos manuais, enfim. E aí eu peguei e fui fazer gestão financeira. E foi muito bom, né? Eu comecei a aprender cálculos. Só que quando eu saí desse salão, eu meio que me frustrei. E aí eu fui para outras áreas, outras áreas de empresa, mas na parte financeira. Então aí depois eu fui trabalhar em importadoras, em comércio, fui trabalhar em empresas prestadoras de serviço. Então eu tive várias experiências em vários tipos de empresa durante esse tempo. Só que eu jamais imaginaria que eu ia cair num lugar também da área da beleza no final de tudo. Bom, eu estudei, me formei e continuei em outras empresas, né? Bom, até que um certo tempo, eu lembro que foi a última empresa que eu trabalhei, que foi a GOK, né? Onde eu aprendi muito, que era uma empresa que vendia chinelos, bolsas de materiais reciclados. E eu lembro que lá, quando eu tava trabalhando, que foi a empresa que eu mais aprendi, que eu tenho muita gratidão pela Pri, que foi minha gestora, meus chefes, que eu aprendi muito. Eu sempre fui uma menina muito vaidosa, então eu sempre gostei, né, de fazer minhas unhas, como eu falei pra vocês, enfim, maquiagem. Lá, eu comecei a acompanhar muitas blogueiras lá. Muitas blogueiras de maquiagem, aquela época de blogueirinha, né? E comecei a fazer as maquiagens em mim. E aí me deu um start, assim, de eu querer vender maquiagem. Então eu queria trabalhar e começar a vender maquiagem. Aí eu comecei a vender as maquiagens. Eu lembro que na época eu vendia as marcas Dylos, Vult. E foi aonde eu conheci a Bianca Andrade, a Boca Rosa, que eu me apaixonei, sou apaixonada por ela. Fiz curso com ela também. E aí eu comecei a vender maquiagem. Eu lembro que na época as pessoas compravam de mim, eu ia entregar no sábado, que eu não trabalhava, eu trabalhava de segunda a sexta. E aí eu falei assim, poxa, eu queria minimizar esse trabalho de ficar entregando. Eu vou montar um site. Aí montei um site, um e-commerce, né? Óbvio, tá muito nítido isso. O nome do site era Maquiagem e Companhia. Eu fiz o site, tudo bonitinho, eu montei tudo, gente. Tirava as fotos, postava, tal, fiz no Instagram. Foi muito bom, assim, eu tive muito retorno. Só que não era o retorno suficiente que eu tinha na época de largar meu emprego e ficar só no site, né? E nisso, nessa questão de vaidade e tal, de maquiagem, eu fiz vários cursos, fiz de maquiagem, me especializei porque eu falei, eu preciso vender, mas eu preciso também entender. Comecei a fazer maquiagem também nas pessoas. E nessa aventura aí por maquiagem, eu descobri a extensão de cílios. Eu lembro que eu digitei no Google pra entender um pouquinho mais e aí eu pensei comigo, eu falei, poxa, poderia fazer um curso de extensão de cílios, aqui onde eu moro ninguém faz, e agregar. Eu sempre queria ter uma renda extra, mas meu trabalho tava lá, né? Como que eu falo? Minha segurança tava lá, né? Eu quero o meu trabalho fixo. E aí eu fiz o curso de extensão de cílios. Era bem básico, porque foi em 2015, em novembro de 2015 que eu fiz. Era bem básico, eu ganhei o material, eu lembro que na época eu comecei fazendo as pessoas que eu conhecia, e uma ia mostrando pra outra, só que eu não divulgava. Eu lembro que eu fazia na minha mãe, na minha irmã, nas minhas amigas, e eu me ia passando pra outra, né? E eu vi que tava fazendo sucesso. E aquilo foi me chamando a atenção, né? Foi me chamando a atenção, eu lembro que na época, gente, eu cobrava R$50. Aquilo foi me chamando a atenção porque eu pensei assim, cara, eu lembro que num sábado eu chegava a atender 6 pessoas, né, R$300. Aí eu pensei, poxa, se eu ganho R$300 num sábado, quanto que eu não ganharia fazendo todos os dias? E aí, a empresa onde eu tava trabalhando começou a ter alguns problemas, né, e a gente começou a ficar preocupado em relação à falência.
E aí eu já começou a me despertar um interesse de sair. Porque eu pensei assim, cara, eu tenho o site de maquiagem e tenho a extensão de cílios. Eu posso me virar fazendo os dois. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou tentar. E aí, eu tive a brilhante ideia de sair do meu trabalho. Com o dinheiro que eu ganhei, eu fiz alguns cursos, eu investi em cursos, né? E comprei algumas coisinhas, né? Eu comprei algumas coisinhas, comprei a maca. Eu lembro, gente, que a maca, quando eu comprei pela OLX, pedi para um motoboy comprar essa maca, que inclusive eu tenho até hoje. A maca, uso ela nos meus cursos. Se você for minha aluna, você pode ter usado a minha primeira maca. E eu atendia na minha casa, na minha sala, tá? Então, só de sábado, então eu trabalhava de segunda a sexta. No sábado, eu abria a minha maca e atendia lá, na sala. Eu lembro que meu pai, ele não gostava muito da ideia de eu atender em casa, porque ele falava que tinha gente, né, às vezes vinha gente desconhecida e tal. Mas eu tava pegando tanto um amor e um carinho que eu falei, cara, que legal, né? Tipo, eu fiquei pensando. E aí depois que eu saí do trabalho, foi aí onde despertou um maior interesse. Eu falei, já que eu saí do meu trabalho fixo e agora eu tô trabalhando pra mim, eu preciso me dedicar mais. E aí o que aconteceu? O site, como ele já tava pronto com as maquiagens e tal, eu me dediquei um pouquinho mais pro site. Só que eu percebi que não tava me dando retorno. Gente, eu ficava às vezes a madrugada inteira cadastrando produtos. Eu estudei muito técnicas de SEO, como formar um site, enfim, tudo era eu que fazia. Eu cheguei até a contratar agência de marketing para poder melhorar, né, divulgar mais. Contratei blogueiras, enviava produtos para blogueiras. Nisso eu comprei muita mercadoria, porque na época, por exemplo, os fornecedores tinham um pedido mínimo, então o pedido mínimo às vezes era R$1.000. E aí o que eu fiz? Eu percebi que não tava me dando o retorno que eu precisava. E eu me desesperava, assim, ficava muito chateada. Tinha os pedidos, eu levava no correio, mas não era aquela demanda que eu queria, que eu precisava para poder, tipo, o que eu ganhava não chegava nem à metade do meu salário. E aí eu tive a brilhante ideia de aceitar uma proposta de trabalho de uma outra empresa. E aí eu voltei a trabalhar. Aí eu falei, eu vou trabalhar para poder comprar as coisas pro site. Então eu vou tentar comprar mais produtos para ver se às vezes são os produtos, investir um pouquinho mais no site de maquiagem. A extensão de cílios eu continuava fazendo só de sábado. E aí, ok, comecei a trabalhar, mas alguma coisa me falava, não é mais isso. Sabe quando você fala assim, não, realmente eu não vou mais trabalhar. E aí, nisso, eu comecei a ter o start da extensão de cílios. E eu falei, cara, mas e os cílios? Vale muito mais a pena eu fazer cílios do que ficar vendendo maquiagem? E aí foi onde eu falei, vou fazer cílios. E aí eu comecei a divulgar mais. Então eu criei um Instagram. Se você tá entrando na área e não fez um Instagram, faça. Porque foi o Instagram que me fez chegar aqui. Eu peguei e montei um Instagram e aí comecei a postar as fotos dos meus trabalhos. Vou colocar algumas fotinhos só para vocês entenderem como que eu comecei. Quando eu mostro nos cursos para as minhas alunas, elas ficam assim, de boca aberta. Porque foi assim que eu comecei a divulgar o meu trabalho. E, gente, começou muita gente mandar mensagem de vários lugares. Na época eu trabalhava errado, né? Trabalhava com uma técnica errada, trabalhava com tufos. Mas foi assim que eu comecei. Antes tarde do que nunca. E aí eu comecei a vender cada vez menos maquiagens e fazer mais cílios. Só que aí eu falei, cara, meu pai não tá achando legal eu fazer na sala. E tinha um espacinho na garagem. Eu falei, vou montar um pequeno espacinho na minha garagem. Aí eu coloquei uma portinha de vidro, estendi minha maca, comprei algumas coisinhas, né, pra poder atender. E aí eu comecei a receber gente de vários lugares, porque aí meu pai não ia ficar mais reclamando, né, porque eu tava atendendo lá na garagem de casa. E eu tava atendendo. E
enfim, várias pessoas começaram a ir. E aí eu aumentei um pouquinho, eu lembro que eu tava cobrando R$70. E foi muito bacana, porque eu resolvi fazer um outro curso de volume russo, aprendi um volume russo totalmente errado também. Até que uma das minhas clientes, que acabou virando minha amiga, começou a falar algumas coisas, se eu tinha vontade de sair de lá. Eu falei que eu tinha, mas eu não tinha coragem, porque eu não pagava aluguel na minha casa. Então a nossa maior dificuldade, o nosso maior problema, o que pesa mais no nosso, assim, nós mesmos, é a questão de pagar aluguel. É você ter um compromisso, né? É igual quando você quer contratar uma pessoa, você fala, cara, eu vou ter um salário pra pagar todo mês. Então é muita responsabilidade. E aí eu pensei comigo, eu falei, eu tenho vontade de sair, mas eu não tenho coragem. E ela começou a me dar, sabe, me fortalecer, me encorajar, falou, vamos junta, você tem talento. E aí a gente resolveu fazer uma sociedade. E aí ela começou a procurar, né? Eu também comecei a procurar, a gente chegou a ver alguns lugares juntos e tal. E ela achou um lugar, né, aqui na Moca, Vila Prudente, pertinho do metrô, que era onde a gente tinha combinado que eu queria, porque eu sempre achei que coisas próximas de metrô são muito mais acessíveis, independente de carro, enfim, é muito mais acessível. E ela achou um lugar, e eu lembro que a gente veio ver e tal, e eu olhava e eu falava, cara, sabe quando você não acreditava? E aí, chegou no dia, né, da gente mudar tal, eu conversei com os meus pais, algumas pessoas acreditavam, outras duvidavam, mas foi o que eu tinha decidido pra mim. E aí eu falei, se Deus quiser, eu vou conseguir. Se não, eu já fui bem, assim, eu já fui bem otimista, né? Se não der certo, eu volto a trabalhar numa empresa, eu sou formada na área, eu tenho conhecimento, na área não, né, na área financeira, né, porque eu fiz a faculdade, né, como eu expliquei pra vocês, me formei e tal. E aí, qualquer coisa eu volto a fazer o que eu fazia, largo a extensão de cílios. O primeiro mês foi bem complicado, porque todas as minhas clientes lá da minha região, muitas não foram mais. Só que a divulgação no Instagram, lembra que eu falei pra vocês? Continuava todos os dias. Eu lembro que o primeiro mês foi bem difícil, a gente não tinha muitas coisas, ela investiu uma parte, eu investi mais com a minha mão de obra, porque eu também não tinha dinheiro. Então ela investiu um valor, a gente comprou algumas coisinhas, o primeiro mês foi muito difícil. Eu lembro de vários dias que eu ia embora chateada. Na época eu não tinha carro, então eu ia de ônibus. É 1h30 da minha casa, então todo dia eu ia de ônibus e voltava. Teve dias que eu fui pra casa chorando porque não tinha cliente pra atender. Preocupada mesmo, gente. Então, às vezes tem muitas pessoas que me chamam e falam, o que eu faço? Eu não tenho um cliente, sabe? E aí eu falo, calma, continua, não para. E assim, foi muito difícil, foi um trajeto muito difícil. E eu lembro que eu abri o estúdio em outubro de 2017, dia 10. Eu era sozinha. E aí já foi novembro. Gente, o dezembro daquele ano foi assim, desesperador. Dezembro normalmente vocês sabem que é uma época maravilhosa de atendimentos, que a gente atende muito, que a gente capta muita cliente, que a gente ganha muito mais. Só que aquele dezembro foi tenebroso, eu chorava demais. Mas Deus já tinha um plano na minha vida. Em janeiro de 2018, tanta coisa começou a mudar, fez assim minha vida. E tudo aconteceu. E aí a partir de janeiro tudo mudou. Então eu comecei a fazer mais cursos, eu comecei a me dedicar mais. Essa minha cliente que tinha me ajudado, ela entendeu que não era muito o que ela queria, não era a praia dela, então ela acabou saindo e eu fiquei sozinha, né? Essa minha aqui sócia, eu acabei ficando sozinha e devolvi todo o valor, fui devolvendo aos poucos tudo aquilo que ela tinha investido. E começou meu trajeto sozinha, né? Aí depois veio a Bianca em fevereiro, que ela veio pra somar, né, como leste, porque eu não tava já dando mais conta de atender. E aí foi tudo acontecendo. E aí eu tinha contratado a recepcionista pra me ajudar. E aí depois eu precisei de um marketing, porque eu já não tava dando mais conta do Instagram.
E aí veio a Larissa, né? A Larissa me ajudar, que tá comigo até hoje. Depois, um pouquinho depois do meio do ano, veio a Letícia, que também tá comigo até hoje, que é uma outra leste. Depois de um tempo eu precisei de uma administração, então eu contratei também. Uma pessoa para me ajudar em cursos e produtos, contratei também. E também outra leste, que agora é a Bruna, né, que tá comigo, né? Mas o que eu quero falar para vocês, né, em referente à minha história, até eu chegar aqui, né, como leste, é que eu não desisti. E eu vejo que as pessoas hoje desistem muito fácil, né? Elas querem a fórmula mágica. E não existe fórmula mágica. Não existe, você vai fazer isso, isso e isso. Não. Existe o não desistir. Existe o não, você não colocar empecilhos. Existe o não você dizer não. Existe você acordar cedo todos os dias, fazer. Então, o que eu deixo de lição hoje o estúdio é o que ele é por causa da minha determinação. Eu não desisto nunca, nunca. Não é fácil, mas eu nunca sonhei com isso. Hoje o que eu tenho são todos os planos de Deus que aconteceram na minha vida. Mas é isso que eu quero deixar pra você. Faça. Não fale muito, faça mais. Então, essa foi a minha história até chegar aqui. E num outro vídeo eu conto como foi o meu processo profissional